Amém, igreja? Aleluia. Então vamos para a palavra. Marcos capítulo 2, está no telão, você pode acompanhar com a gente também. Está escrito: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, o baixaram ao leito em que estava o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais ou cogitam, estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-te: levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, ou nunca vimos coisa tal. Amém, queridos? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, principalmente esse texto aqui, a cura desse paralítico, me fez pensar exatamente no tema: o que te falta? O que está faltando? Se eu fizesse aqui uma pergunta um a um aqui, o que está te faltando? O que está faltando para você? Ou o que te falta? O que você precisa? O que está acontecendo na sua vida que você está precisando de algo? Eu sei que todos nós precisamos, todos nós enfrentamos problemas, todos nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, haverá uma situação complicada que vai nos faltar algo. Até eu conversei uma vez com uma pessoa, era a dona lá da papelaria, onde eu trabalhei há muitos anos atrás, era dona de uma papelaria, tinha muitas empresas, o esposo, e ela sofria de uma depressão. E ela falava para mim: olha, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tantas casas, tenho casa na praia, tenho casa na chácara, tenho isso, mas ainda existe um vazio dentro de mim, a falta de algo que eu não sei, e eu não sei o que é, não sei de onde que vem essa falta dentro de mim. Aí eu falei para ela assim: essa sua falta, somente Jesus pode preencher. Amém? As pessoas estão vivendo assim, muitas pessoas, seja o que tem muito, seja o que tem pouco, seja o que tem nada, sempre está faltando-lhe algo. E você, meu irmão, o que te falta? Esse paralítico aqui, ele sofria dessa deficiência física, e ele necessitava de uma cura, ele precisava de uma cura, ele estava numa situação difícil. Se você for estudar, principalmente, até hoje a gente vê isso, quando você passa pelo menos ali no centro de Osasco, centro de São Paulo, você vê aquelas pessoas pedindo esmola, pedindo ajuda, e ali é um ambiente que a pessoa está precisando de algo.
é um ambiente de miséria, é um ambiente de dor, é um ambiente de enfermidades, é um ambiente ali que a pessoa está pedindo esmolas. Era o que esse rapaz, esse homem aqui, estava passando. E se você for estudar, bem como nós lemos o texto, ele precisava ir até Jesus. Ele precisava, só que ele não tinha como chegar até Jesus. Aí nós vamos entender que, e aqui, já vendo, que a primeira coisa que esse homem teve para ajudar a chegar até Jesus foi amigos. Digam comigo, amigos. Amigos. Esse homem, ele tinha amigos. Ele foi trazido, como diz lá no verso 3, ele diz que, e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. Onde Jesus passava, irmãos, onde Jesus estava, qualquer lugar que Jesus ia, houve um momento no ministério de Jesus que as multidões seguiam Jesus. As multidões seguiam Jesus. Quando você vai ver o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, era mais de 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Então, onde Jesus passava, havia multidões. E aí Jesus para aqui, em uma casa, e nessa casa, ele começa a dar os seus estudos, ali ele começa a ministrar, e ali ele começa a pregar o evangelho, e também onde Jesus passava, havia sinais, prodígios e maravilhas. E nessa casa, precisamente nessa casa, o ambiente tomou conta, porque onde Jesus estava, as multidões, as pessoas estavam ao seu redor ali, ouvindo os seus ensinos. E aquele paralítico precisava chegar até Jesus. E aqueles amigos, ele faz o seguinte, eles têm uma ideia. Eles abrem o telhado, eles desmontam o telhado daquela casa. Fica eu aqui imaginando o dono daquela casa, vendo o seu telhado ali se desmoronando, e de repente um homem descendo por aquele telhado, e Jesus só observando a situação. E Jesus só observando. Mas eu quero parar aqui nesse ponto e perguntar para você, quem são os teus amigos? Quem são os seus amigos? E amigos, irmãos, amigos de fato, amigo verdadeiro, ele vai te levar até Jesus. Para você detectar como que é o seu amigo, ou quem são os seus amigos, perceba que ele vai te levar a Jesus. Vai te levar até Jesus, com certeza. E esse homem, ele teve amigos. Ele precisou de amigos para aproximar dele de Jesus. E nós vamos ver logo que a cura dele não foi apenas no físico, mas se estendeu para a alma, para o corpo, para o seu espírito. Porque muitas pessoas, elas estão precisando de uma cura física. Aquele homem precisava de uma cura física, mas muito mais que uma cura física. A melhor e a maior de todas é a cura espiritual, amém? Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia, aleluia. Certa vez, irmãos, eu estava, não era convertido ainda, mas eu tive um amigo que me levou para Jesus. E foi muito louca essa história. Eu contei pela manhã, porque nós estávamos numa balada, nós estávamos, na verdade, bebendo, e aquele rapaz, aquele meu amigo, ele era desviado da Igreja Batista, lá da Água Branca. Estou contando há mais de 32 anos atrás. Estou completando esse ano 32 anos de convertido para a honra e glória do Senhor. E aquele jovem, irmãos, ele falou assim para mim, onde você vai passar a eternidade? Eu falei, mano, o que você está falando, velho? Você está louco? O que você está usando? Mas ele sabia do que ele estava falando. E ele estava, de alguma forma,
de alguma forma, hoje eu entendo, né? Depois eu fui entender que era Deus já usando a vida dele para ganhar eu para Jesus. E ele falou: onde você vai passar a eternidade, Robson? Você tem que pensar na... Eu falei: mas eu sou muito novo para pensar. Eu tinha 17, 18 anos. Eu sou muito novo para pensar nessas coisas. E ele falava: onde você vai passar a eternidade? Se você morrer hoje. E aquele jovem me deixou preocupado. Porque até então eu nunca tinha pensado na eternidade. E aquele jovem, ele contando para mim, falando para mim, ele estava me levando para Jesus de alguma forma. E aquelas palavras dele entrou no meu coração, eu fiquei pensativo, comecei a pensar, eu falei: meu Deus, o que é isso? Realmente, se eu morrer hoje, onde eu vou passar a minha eternidade? E aí ele me apresentou para um outro amigo, era amigo dele de sala de aula, e esse amigo acabou me trazendo para Jesus, conhecendo a igreja. E esse rapaz, o Elias, né, que estava falando de eternidade, aqueles assuntos de eternidade, e eu fui pesquisar, eu fui estudar. Dias depois que ele falou aquela palavra para mim, aquela conversa, ele sofreu um acidente de moto e ele morreu. E ele morreu. Foi uma perca assim muito, muito triste, né, porque ele era o único amigo que eu tinha. E depois que ele falou aquilo, eu comecei a vir para a igreja. E o amigo que ele me apresentou, que hoje, né, para honra e glória do Senhor, tá no caminho do Senhor. Ele me ensinou o caminho, me levou para Jesus. E aí eu te pergunto: seus amigos estão te levando para onde? Para onde? Eu não sei o tipo, aquele homem, ele tinha uma paralisia. Eu tive uma paralisia, espiritualmente falando, que era um bloqueio para entender o plano da salvação, a eternidade. Mas eu tive um amigo que me tirou dessa paralisia. Eu tive um amigo que me ensinou o plano da salvação. Eu tive um amigo que me levou para Jesus, me aproximou de Jesus. E aí eu te pergunto: quem são os teus amigos? Quem são os teus amigos? E eu já quero te dar uma dica. Já quero te dar uma dica. Primeiro, se você não tem um amigo, se você vê ou está ouvindo essa palavra e assim, e você está pensando aí: puxa vida, eu não tenho nenhum amigo. Ou eu estou ouvindo essa palavra pela primeira vez também e não tenho amigo. Eu quero dizer que você já achou um aqui, amém? Pode contar comigo. Pode contar com o pastor Tocha. Pode contar com o Xandão. Amém, Xandão? Pode contar com a gente. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ser seu amigo. Mas também eu quero te apresentar um segundo amigo: Jesus de Nazaré. Ele é o seu verdadeiro amigo. Ele é o seu amigo. Ele é aquele que vai te ouvir nas noites, na noite de angústia, na noite que você está paralisado, está numa paralisia mental, espiritual, que você não consegue orar, que você não consegue respirar assim, porque tem algo dentro de você que está te sufocando. Eu quero te apresentar Jesus, que Ele tem poder para te tirar dessa paralisia. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o seu amigo, amigo presente, amigo verdadeiro, amigo fiel. É o amigo que se preocupa com você. É o amigo que se preocupa com você. Naquele ambiente que Jesus estava ministrando, e ensinando e pregando, Jesus para tudo que Ele está fazendo. Ele para tudo que Ele está fazendo para ver aquela cena, aquele telhado aberto, aquele homem descendo, aquela paralisia descendo, aquela enfermidade descendo. Jesus olha tudo aquilo, mas Jesus também olha para um ambiente. Ele olha para as pessoas. E aí eu quero trabalhar o segundo ponto dessa palavra. Jesus viu fé. Jesus viu fé naquele ambiente. Marcos capítulo 2, o verso 5. Lá no verso 5. E Jesus vendo a fé deles. Escute isso. Ouça isso. Vejam isso, amados. E Jesus vendo a fé deles,
disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Perdoados estão os seus pecados. Duas coisas nesse texto. Primeiro, a fé naquele ambiente. Havia fé naquele ambiente, irmãos. E eu quero parar aqui para falar para vocês sobre o que é fé. A fé, irmãos, é a linguagem de Deus. A fé é a linguagem. Se você deseja experimentar o sobrenatural de Deus, se está te faltando algo, receba a unção da fé. Receba a palavra da fé. Estabeleça um ambiente de fé onde você estiver. Ou estabeleça um ambiente de ousadia onde você estiver. Creia que o que Deus ama, o que Jesus, ele para tudo, ele para o que ele estava ensinando naquela casa, porque ele viu uma linguagem, ele viu a linguagem dele, a linguagem daqueles amigos que estavam trazendo aquele paralítico, e Jesus, ele percebeu a fé ali. Existe um ambiente de fé. Eu vejo fé naquele homem, eu vejo fé naquela mulher, eu vejo fé naquele paralítico, e aquela situação chama a atenção do Senhor. Então eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas cria um ambiente de fé, para onde Deus olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, Ele olha e fale: ali há um ambiente de fé, naquele lugar há um ambiente de fé, naquela casa há um ambiente de fé. Não há espaço para incredulidade, porque naquele lugar há um ambiente de fé. E Jesus, irmão, e Jesus, minha irmã, Ele gosta disso. Se existe algo que Deus se agrada, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas eu creio. Eu não vejo, eu não consigo ver humanamente falando, mas pela fé eu enxergo. Pela fé eu enxergo. E eu estava contando pela manhã que o meu filho, ele vai completar 10 anos agora, em abril, o Danielzinho. Mas não foi fácil para o Danielzinho vir. Quem tem problema de fertilidade sabe o que eu estou falando. Quando você é diagnosticado com uma situação de fertilidade, um problema de fertilidade, você sabe que você vai passar por uma luta. Mas nessa luta, meu irmão, nessa luta que eu passei, minha irmã, eu criei um ambiente de fé. Jesus viu fé naqueles homens. Jesus, ele viu fé em mim, irmãos. Porque eu não aceitava aquele relatório. Eu não aceitava aquele diagnóstico do médico. Eu não aceitava, eu nunca aceitei aquele diagnóstico. Tinha um diagnóstico. Fiz todos os procedimentos que o diagnóstico, que os médicos pediam. Mas eu criei um ambiente de fé dentro da minha casa. Eu criei um ambiente lá no quarto do Daniel. Eu tinha um quadro lá, Daniel na Cova dos Leões. Eu tenho esse quadro até hoje, está na minha sala aqui. Daniel na Cova dos Leões. Então eu comecei a criar um ambiente de fé. E eu creio, irmãos, que eu comecei ali, eu no meu espírito, eu via como era a fisionomia do Daniel. Eu comecei a criar assim um ambiente, e tinha um berço, tinha o quadro. E aí a minha irmã ligou certa vez para mim e falou: Robson, eu estou trabalhando aqui numa casa ali na região do Campo Belo, e a mulher está dando aqui uma cama de amamentar. Você não sabe quem quer? Falei: eu quero a cama. Desculpa, não era cama, poltrona. É uma poltrona, aquela poltrona para amamentar. E aí eu fui lá, eu peguei a poltrona, eu montei aquela poltrona. Era uma poltrona assim, sabe, bem ser... Quem já amamentou até sentava lá assim, cochilava e orava. Porque eu criei um ambiente, eu criei um quarto. Só que veja bem, irmãos. Veja bem. Muitas pessoas vão duvidar do que você crê. Então eu te aconselho, lá no seu secreto, Mateus 6, lá no secreto, crie o seu ambiente, mas não fale para ninguém. É você e Deus. E eu criava aquele ambiente. Eu fui 1 ano antes do Dan nascer, ainda com relatório negativo.
Eu fui num culto de virada, lá no Bola de Neve. O pastor Felipe estava ministrando. E teve um momento no culto da virada que ele abriu oportunidade para as pessoas ali dar o milagre, dar o testemunho do seu milagre. E foi uma irmãzinha com um bebezinho, era uma menina com vestido vermelho, eu lembro até hoje. E aquela irmã, ela estava com um relatório, com o exame do marido, e ela falava assim: meu marido, nós não poderíamos gerar, nós éramos estéreis. Mas eu riscava no exame dele. Onde havia esterilidade, eu riscava e falava: fértil, ele é fértil, nós somos férteis. E olha aqui a prova do milagre. E aí eu falei para a mãe do Dan: o ano que vem, nós estaremos ali, dando testemunho do milagre, porque o Dan vai vir. O Dan vai vir. Mas nós tínhamos um relatório, irmãos. Um ano depois, eu chamei o pastor Felipe lá do Bola de Neve. Quem conhece já acompanhou o pastor Felipe. Hoje ele está em Brasília. Mas eu cheguei para ele e falei: pastor Felipe, eu vim aqui para dar o testemunho do meu milagre. O Danielzinho está chegando, pastor Felipe. E aí ele deixou eu subir lá. Subi lá na hora dos testemunhos, subi. E aí meu irmão, que noite foi aquilo? Testemunhar o milagre. Testemunhar a gestação, testemunhar o milagre chegando. E aí, meu irmão, nós vimos no milagre desse paralítico que as pessoas se maravilhavam. Um ano depois, eu estava com o Danielzinho já no bebê conforto. E eu estava lá de novo, no culto da virada. Irmãos, abrindo um parênteses aqui, agora nós temos culto de virada na nossa igreja. Nessa época nós não tínhamos, né? Há 11 anos atrás, 10 anos atrás, nós não tínhamos culto de virada. Hoje nós temos culto de virada aqui em nossa comunidade. Mas naquela época não tinha. E passou um ano, irmão. Estava com o Danielzinho no bebê conforto ainda. Fui no culto da virada. E chega uma irmã lá na hora dos testemunhos, eu com um bebezinho. Ela falou: irmãos, o ano passado eu estava aqui e veio um irmão dar o testemunho. Era um irmão meio estranho, ele pulava daqui. Ele estava contemplando o milagre dele. Ele estava com bebê, eles estavam grávidos. E aí eu falei para o meu marido, a irmã contando o testemunho dela, falando do meu testemunho. Eu vou ficar grávida e eu estou grávida. Ela contando o testemunho, através do meu milagre. Ela contando o milagre dela. E eu falei: aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, um ambiente de fé, ele produz milagres. Ele produz milagres. Nós tínhamos certeza, eu tinha certeza que algo ia acontecer, que Deus ia fazer algo. E depois de 2 anos vem a Liz Esther, para a honra e glória do Senhor. O ambiente de fé, ele produz isso, irmãos. Ele produz algo que nós não esperamos. Esperamos pela fé. Talvez o relatório fala que você não vai conseguir, que você não vai esperar nada. Talvez o relatório está dizendo que você não vai conseguir, mas o ambiente de fé vai declarar que é teu. A bênção é tua. Aquele homem, ele precisava de um milagre. Ele precisava de um milagre, só que ele recebeu muito mais que o milagre. A Bíblia vai nos dizer que ele recebeu perdão. Perdão dos seus pecados. Quem é da área da libertação e cura sabe que esse momento aqui, a Bíblia não fala, mas provavelmente esse homem ele tinha algum pecado em oculto, alguma coisa que estava ali impedindo e paralisando a vida dele, muito mais do que a enfermidade física. Algo estava produzindo, algo estava acontecendo no seu interior, que Jesus chega e fala: perdoado estão os seus pecados. É estranho dizer, porque ele precisava da cura física na nossa ótica humana aqui.
Ele tinha um problema de paralisia, mas Jesus chega primeiro e libera perdão sobre a vida dele. Nesse ambiente de fé, nesse ambiente do seu milagre, nesse ambiente para você receber o que te falta, veja se há pecado na sua vida, veja se existe algo que está impedindo a bênção de Deus chegar na sua vida, porque o Senhor está dizendo muito mais do que completar o que te falta. Ele quer te curar, Ele quer me curar todos os dias. E aí, irmãos, eu quero ir para um terceiro ponto que acontece nesse ambiente, que acontece quando nós precisamos de algo. Terceiro ponto, haverá amigos, mas também haverá os escribas. O texto vai falar em 2:6, estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, 7, por que diz esses assim blasfêmias? Por que diz esses assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Irmãos, todo ambiente de cura, toda luta que você tiver, toda vez que você estiver batalhando a sua fé, vai aparecer pessoas contrariando aquilo que você acredita. Contrariando aqui o que você acredita. E aqui eu quero fazer uma observação. Os escribas, eles eram doutores da lei. Eles cuidavam da lei. Mas a minha interpretação que eu vejo também aqui, é uma interpretação minha, irmãos. Isso não está na Bíblia, mas é uma interpretação minha. Aqueles homens, eles também eram homens que tentaram. Eles tentaram impedir que Jesus perdoasse o pecado daqueles homens, daquele paralítico. E ali aqueles homens começaram no seu coração colocar incerteza, colocar incredulidade, colocar a dúvida. Porque é assim, irmãos, ou você acredita que você recebeu e toma posse, ou você vai entrar na teoria dos escribas, os fariseus, que tentam paralisar aquilo que Deus quer te dar. Você vai sempre encontrar o grupo de pessoas, esses grupos de pessoas, pessoas que de uma certa forma vai falar, você não vai conseguir, você não vai chegar. E aqui eu vejo que esses homens, esses escribas, não sei se você já viu pessoas assim, que você está contando um milagre, que você está desejando um milagre, e a pessoa vai falar, não, mas isso é difícil. Não, você não vai conseguir. Às vezes no ambiente de trabalho, você está tentando uma promoção, e você está ali batalhando para a sua promoção, aí vem alguém e fala, não, você não vai conseguir. Não, e você é novo na empresa. Não, ela vai cogitar a possibilidade de você não conseguir. E aí muitas vezes, muitas pessoas param no meio do caminho. E os escribas nesse momento aqui, eles fazem isso. Eles começam a murmurar. Eles começam a blasfemar. E Jesus fala para eles, por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão dizendo isso? Por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão duvidando? E eu quero dizer algo aqui, irmãos. Preste atenção com quem você anda. Tenha discernimento. Comece a enxergar e peça isso para Deus. Realmente, para Deus te mostrar pessoas que estão te aproximando de Jesus e pessoas que estão te afastando. Pessoas que querem e estão com você em qualquer situação. Mas os escribas que estão falando por trás, que estão duvidando, que estão lançando sementes ali de incredulidade,
que não acreditam no seu potencial. Eu quero dizer para você, meu irmão, que existe um Senhor que acredita no seu potencial. Ele está dizendo nessa noite: levanta e anda, toma o teu leito. Mas Ele está dizendo também: perdoados estão os seus pecados. O Senhor está perdoando, o Senhor está curando. Então nós não podemos aceitar, não aceite. Eu certa vez eu fui no Hospital do Câncer acompanhar uma irmã aqui da igreja para ela fazer a quimioterapia. Irmãos, tem bastante tempo isso, mas eu nunca mais esqueci, irmão. E toda vez que eu falo de fé, que eu falo de incredulidade, que eu falo de fé, eu lembro, aquela irmã ela vem na minha mente assim, é impressionante. Porque aquela irmã, eu imagino que ela seria da assembleia, congregação, daquelas igrejas que tem um cabelão, aquele cabelão bem comprido. Só que ela estava tomando a quimioterapia. Estava no processo ali de quimioterapia. E eu olhando aquela cena ali, vendo, e ela ali estava ali, sabe, eu via fé naquela mulher. Era impressionante, irmãos. Era impressionante, porque eu lembro que ela tinha uns folhetos que ela entregava ali para as mulheres ali que estavam. Ela de uma certa forma falava de Jesus. Mas eu acabei num momento ali, vendo que algumas pessoas estavam falando do cabelo dela. Que o cabelo ia cair. Não, você está fazendo, que pena que está fazendo essa quimioterapia, mas que pena que o seu cabelo vai cair. E aí ela falava: não vai cair. E aí as pessoas falando que vai cair. Aí ela falava: não vai cair. E aí teve uma hora que eu falei: em nome de Jesus, não vai cair. Porque se não caiu até agora, o Senhor permitiu que não caísse. E aí eu fiquei pensando depois, como existem os escribas, ou como existem pessoas que vai tentar te paralisar. Como existem pessoas que vai falar: você não vai conseguir. Não, esse câncer aí é para a morte. E aí você vê que as pessoas, somente com a notícia ou o relatório negativo do câncer, ou vai ter que tomar quimioterapia, aí a pessoa se entrega. A gente sabe de histórias, por exemplo, que lá no Hospital do Câncer hoje, em alguns andares lá, é totalmente fechado. Porque houve um tempo, no início daquele prédio lá ali do Hospital do Câncer, quando a pessoa recebia o diagnóstico que estava com câncer, muitos pacientes pulavam dali, em total desespero, se suicidavam, porque a notícia, o relatório tomou conta da pessoa e a pessoa se entregava à morte. E aí, meu irmão, eu quero voltar. Eu quero dizer para você que vai haver as pessoas que vai tentar te colocar para baixo, mas também haverá amigos que vai te levar para Jesus. Vai haver amigos que vai construir ambientes de glória, vai construir ambientes de fé. Haverá amigos que vai construir ambientes de cura. Haverá amigos que vai construir um ambiente de provisão. Haverá amigos que vai estar orando com você. Haverá amigos, eu lembro que uma pessoa, eu num momento lá de batalhando na minha fé, eu crendo no meu milagre, nada acontecendo, uma pessoa me manda uma mensagem assim, ó, você tem filhos? Né? Era uma amiga que a gente conheceu, a Michelle, irmã da Andréia, do Nilo. Né? Fazia tempo que eu não via a Michelle, ela mandou uma mensagem: oi Robinho, tal, quanto tempo? E os filhos? Eu falei: ainda não tenho filhos por enquanto. Aí ela me responde assim: você não tem, mas vai ter um varão. Oh, aleluia. Quando ela falou isso, vai ter um varão, irmão, imagina eu batalhando fé, com o quarto pronto, com aquela coisa toda, e a pessoa sem me ver, muito tempo sem me ver, ela fala: você não tem, mas vai ter um varão.
É isso, irmãos. É isso que ativa a minha fé e a sua fé. As pessoas, eu costumo dizer que haverá muito mais pessoas tentando colocar a incredulidade, colocar você para baixo, do que pessoas tentando te levantar. Mas nós temos uma palavra, irmãos. Nós temos uma palavra, e a palavra diz que Jesus viu a fé deles. Jesus viu os escribas. Jesus falou com aqueles escribas. Por que vocês estão falando isso? Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus também viu um ambiente de fé. Haverá amigos, mas haverá os escribas. Haverá amigos que vão te levar para Jesus, mas haverá aqueles também que vai falar: não, você não vai conseguir. Mas nós estamos debaixo de uma palavra, e a palavra do Senhor diz que o Senhor viu fé naquele homem. Jesus viu fé. Talvez aquela atitude foi uma atitude louca para as pessoas, mas para os amigos não foi. Os amigos tentaram fazer de qualquer jeito e levaram aquele paralítico para Jesus. É isso que nós precisamos acreditar, é criar ambiente de loucura, porque a loucura sua é sabedoria para o Senhor. A nossa loucura aqui, criar um ambiente. Você não está vendo, mas eu creio. Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse, eu já começo a confessar. A Bíblia diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não são como já se fossem. Deus disse: haja luz num mundo cheio de trevas. E houve luz. E houve luz. O que você precisa, irmão, o que está te faltando, o milagre que você necessita, você já recebeu, amém? Você já recebeu. Você tem que tomar posse e falar: eu recebo essa palavra, eu recebo. O que está te paralisando? Qual é a paralisia que está na sua vida? Qual é a paralisia? Qual é a paralisia? Mas o Senhor, Ele declara que Ele viu fé. Ele declara: perdoados estão os seus pecados. Perdoados estão os seus pecados. E aí, para a gente ir para um quarto ponto aqui que eu vejo, irmãos. Está lá no verso 12. Ele declara: nunca vimos uma coisa assim. Marcos 2,12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos, escute isso, irmãos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, ou nunca vimos coisas assim. As pessoas nunca tinham visto aquilo. Depois que a gente fala do milagre, ou vê o milagre, fica fácil. A grande realidade é o antes. É o antes. Nós sabemos que esse paralítico foi curado, que ele foi perdoado os seus pecados. Mas a atitude daqueles amigos de levar Jesus ali já foi produzido o milagre. Quando você declara: eu estou curado, eu sou fértil. Quando você declara como o apóstolo Paulo: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir todas as minhas necessidades. Vai suprir. Se você crê no suprimento, se você crê no suprimento do Senhor, você está crendo no que uma palavra diz. E eu vou falar de Moisés. Moisés estava diante do mar, certo? Lá em Êxodo vai falar e vai contar a história de Moisés. Nós já sabemos que Moisés abriu o mar vermelho. Nós conhecemos. Mas o difícil é falar o que Moisés falou. Lá em Êxodo 14, 13. A partir do 13, do 14, capítulo 14. Você vai ver lá, eu não vou abrir porque é bem extenso.
Mas existe uma oração de Moisés. Antes do Mar Vermelho existe uma oração. E Deus responde a oração de Moisés. E Moisés vai para cima, irmãos. Moisés, eu amo Moisés porque ele vai para cima. Ele ouve Faraó com seus cavaleiros vindo em sua direção. Ele e o povo estava com medo. O povo estava morrendo. Os murmuradores estavam falando: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Por que não nos deixou no Egito? E Moisés ali orando, e Moisés ali clamando, e Moisés recebe uma palavra, recebe uma orientação. E o Moisés, com toda a autoridade, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, ele fala: hoje mesmo vocês verão o livramento que o Senhor Deus te deu. Que o Senhor Deus te deu. Que o Senhor Deus vai entregar para vocês. Vocês vão ver hoje. Hoje, irmão, ainda não tinha mar aberto. Ainda não tinha mar aberto. Mas isso é ousadia. Nós precisamos entrar com ousadia. Nós precisamos criar ambientes de ousadia. E Moisés declarou: hoje mesmo você vai ver o livramento que o Senhor Deus vai dar. E aí ele toca o mar. E aí o mar se abre. A gente já sabe da história. Mas o que nós precisamos fazer é o antes. O ambiente tem que ser construído antes. A sua fé, ela tem que ser real no seu coração. Você tem que acreditar que você já recebeu. O que está te faltando? O que você precisa? O que lhe tem falta? O que você está precisando? Comece a acreditar e agradecer ao Senhor. Comece a glorificar o Senhor. Eu criava ambiente no quartinho do Dan. E aí eu falava: Senhor, Pai, obrigado pelo meu filho. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor já me deu. Obrigado, eu te louvo, Senhor. Obrigado pelo Dan. Obrigado, Senhor, porque é o meu filho. É o filho da promessa. É o Senhor, e aleluia. E ali ficava horas e horas acreditando. Mas eu tinha um relatório. Mas o relatório não me tinha. Eu tinha era uma fé, eu tinha algo que eu acreditava, eu tinha e tomava posse do que o Senhor me deu, mas eu tinha um relatório, mas o relatório não me tinha, eu tinha uma palavra e eu tomava posse da palavra. É isso que nós precisamos andar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Esse homem foi curado, irmãos, no corpo, na alma, no espírito. Sua cura aconteceu porque ele teve um encontro com Jesus, irmãos. Quando ele desce daquele telhado, ele tem um encontro. A sua necessidade é suprida. Não somente a cura física. Escute isso. Não queira e não creia apenas no Jesus que pode te curar. Sim, Ele pode te curar, mas acredite e creia. E tenha esse Jesus como seu Senhor. E tenha esse Jesus como seu Salvador. Faça que Jesus seja o seu amigo. Faça que Jesus e tenha um relacionamento pessoal com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Fale que você tem um amigo. Sim, eu tenho um amigo. Jesus. E eu meditando nessa palavra, irmãos, eu lembrei de Jó. Jó vivendo aquela situação. Jó perdendo tudo. Jó perdendo tudo, irmãos. Jó passando pelas circunstâncias. Jó passando pelas enfermidades no seu próprio corpo. A mulher falando: amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. Jó num ambiente de enfermidade, num ambiente de dor, num ambiente de percas, perdendo amigos, perdendo filhos. É isso que eu acho interessante, irmãos. Era um ambiente que estava se formando, mas Jó não fazia parte daquele ambiente. Jó declarava: o meu Redentor vive.
o meu Redentor vive, e em seu tempo ele virá em meu favor. Ou seja, eu não sou essa situação, nós não somos essa circunstância, nós não somos essa enfermidade, nós não somos esse diagnóstico. Nós somos e cremos em um Deus que em seu tempo virá em nosso favor. A situação pode estar totalmente sobre a minha vida, a circunstância pode estar me atormentando, essa dor pode estar me atormentando, mas essa situação ela não me tem, porque o meu Deus me tem. Ele suprirá as minhas necessidades, em seu tempo ele virá em meu favor. Marcos 10:46 vai contar a história do cego de Jericó, irmãos. Um ambiente de miséria, aquele cego vivia. Um ambiente de miséria, mas ele ouviu falar que Jesus estava curando. Jesus estava fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Jesus estava fazendo. E ele começou, e ele soube que Jesus estava passando naquele momento. É exatamente essa palavra. Quando eu tomo posse de uma palavra, meu irmão, nada, absolutamente nada pode nos paralisar. Aquele cego, Marcos vai contar que ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos falam: para de gritar. Olha aí, ó, os escribas. Para de gritar. Em outras situações você vai ouvir falar nas escrituras: não incomode o mestre. A mulher do fluxo de sangue, no meio daquela multidão, tantas pessoas tentando paralisá-la, fazendo com que ela parasse, ela começou a ir. Mas voltando para o cego de Jericó, que tem um momento aqui, irmãos, que eu acho fantástico. Eu estava ministrando essa semana numa campanha de cura que eu estou fazendo numa casa. Aquele cego, quando Jesus manda chamá-lo, ele solta da sua capa, de novo para a turma da libertação. Ele solta da sua capa. Por que ele solta da sua capa e ele vai do encontro de Jesus? Porque existe coisas que nós precisamos soltar. Existem pecados que nós precisamos largar, irmãos. Existem situações que você precisa largar para poder seguir para Jesus, seguir em Jesus, ir em frente em Jesus. E aquele cego, ele foi curado. Aquele cego, ele acreditava, ele tinha uma certeza que ele teria a visão. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ou do que você tem falta? E nós sabemos a história, irmãos. Nós sabemos que ele foi curado. Jesus curou ele. Mas eu quero te encorajar nesta noite, irmãos. Assim como o paralítico, assim como o cego. Mas e nós aprendemos muito com a cura desses homens. Como eu aprendo, irmãos, com a cura desses homens? Porque eles tinham uma cura física, mas não faltava fé. Não faltou fé na vida desses homens. Não pode faltar fé na sua vida. Você não pode perder a sua fé. Você que está nos assistindo, você não pode perder a sua fé. Porque é a fé, através da oração, do clamor, que vai mover a mão de Deus na sua vida. Amém? Coloque-se em pé nessa hora, em nome de Jesus.